Aqui, ó. Quer só pra laje? Eu quero. Beleza. Aqui, tia, ó, mesma coisa. Sobe até a laje? Sobe até a laje, horrível. Ah, então beleza. Dá uma impressão de... Apertado. É, Abafado. bom, né? Aqui já fechei o banheiro, ó. Aqui, ó. Todo rebocado já, ó. Como é, eu falei, você Mas ficou muito bom. ficou bem maior, né? O que falar quando você vai construir, reformar para terceiros? Porque aquele momento, tem pessoas que gostam de construção, de fazer evolução da obra, e tem pessoas que gostam de comprar a casa pronta. O que é o desafio? Como você agradar uma pessoa que você, vulgo, não sabe quem é, que não sabe qual é o seu hobby, não sabe qual é o dia a dia dessa família, não sabe quais são os gostos, o que eles fazem, qual é o momento de lazer deles. Então, pensar em construir para entregar esse imóvel para terceiro, seja qual for o objetivo, ele tem que ser versátil. Ele tem que estar o mais clean possível, o mais ameno possível, mas ele não pode deixar de ter aconchego, as pessoas que entrarem se sentirem abraçadas, se sentirem que, nossa, era isso tudo que eu sempre sonhei. Só que de uma pessoa que, vulgo, você não conhece, uma família que você não conhece, seja uma pessoa sozinha, seja um casal, seja um idoso, ou seja aquela família cheia de filhos, pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro e tudo mais. Legal isso, é um bom desafio, mas é emocionante e no final sempre vai ter aquela pessoa que vai entrar e vai se encantar e vai falar: essa era a casa que eu sempre sonhei para mim e para minha família. E essas etapas de obra, início, a decisão, desde o início do projeto, aquela decisão, quantos cômodos, quais os cômodos, que isso já vem muito bem definido quando você vem para fazer a casa para sua família. Quando você faz para terceiro, você não sabe a real necessidade. Então, sempre o pensamento é pensando com uma mente aberta, com vários tiros de ideia, vários nichos de possibilidades, para que possa atender o maior número de famílias e pessoas possíveis. Então, para isso, na hora de pensar em projeto, já vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar nessa versatilidade, por exemplo, de montagem dos cômodos. Aquele cômodo ser camaleão, ele pode virar uma necessidade de um escritório, virar uma necessidade de um quarto de bebê, ele pode virar um quarto de costura, ele pode ser um estúdio fotográfico, ele tem que ser camaleão. Isso eu falo em plantas, em metragem quadrada, em janelas, portas, iluminação, na área social da casa, na área comum da casa, o hábito de ter mesa de jantar, de ter ilha, de ter sofá com TV, ou a TV separado, ou a família não assiste TV. A casa ela tem que estar sempre, a parte projetual dela, a parte arquitetônica tem que estar muito versátil, para depois começar a entender os acabamentos, os detalhamentos. Então, nesse momento da obra, vocês estão conhecendo e vendo um pouquinho isso, um pouco. É uma construção pequena que foi adequada a um projeto melhor, um pouco maior, uma casa um pouquinho mais elaborada, uma casa um pouquinho mais formada, porém com uma área muito grande, ociosa, que até então ela era totalmente separada da casa. Ela tinha um paredão dividindo ela que não tinha integração nenhuma. Mas e essa integração? Como ela vai funcionar? Um desnível grande de terreno, vamos aterrar, vamos unir, vamos integrar somente com escada. Porém, quem está construindo para disponibilizar, a pessoa pensa muito mais na razão do que na emoção. Acaba que a razão, ela acaba falando pau a pau com a emoção. Quando você faz para você, a emoção fala mais alto. Então, às vezes, custos você acaba extrapolando porque é seu, é para você. Mas quando você fala em venda, ela já não pode, ou aluguel, ela já não pode
aumentar, ela já não pode extrapolar tanto. Então, peraí, qual é o custo para aterrar? Qual é o custo-benefício? Sempre a palavra vai ser essa, custo-benefício, pensando no conforto, numa melhoria do imóvel, mas qual é o balanço entre o valor financeiro e o emocional? Eles se igualam? Eles têm, às vezes, uma diferença pequena ou ela tem uma disparidade? Ela nunca pode ter a disparidade, nem para um lado nem para o outro. Então, essa é a grande diferença. Ela não deixa de ter o apelo emocional, ela não deixa de ter o apelo aconchego, ela não pensa de ter o melhor para aquela construção, mas ela tem que estar sempre pensando em racional e emocional junto. Eles sempre andam junto. E isso faz toda a diferença. Mas você consegue chegar num denominador final do mesmo jeito quando o cliente procura para fazer a sua própria casa. Mas de tudo isso, a grande diferença do perfil cliente empresário da construção civil é um cliente que já tem um pouco mais de noção, um pouco mais de expertise, know-how nesse mundo, porque ele faz isso, é o meio de vida dele. Então é gostoso também, porque é um cliente que já teve várias experiências e já teve tantas experiências positivas como experiências negativas. E isso faz com que o acerto se torne maior, principalmente aonde foi negativo. Porque às vezes o positivo passa desapercebido, mas o negativo não. O negativo, onde ele sofreu um pouquinho, ele vem consertando, ele prioriza. Então, ele acaba sendo um técnico ajudando nós profissionais, né? Colocando sensações e situações que ele não deseja mais. Então, quando você vai discutir, por exemplo, como nesse início, que agora, nessa estrutura, a parte de iluminação, ele já tem um pouco mais definido na cabeça dele aquilo que ele quer usar. Lógico que a técnica, quantitativo e os efeitos, os elementos são sempre o profissional que dá a palavra final. Porém, você consegue ter um debate de igual para igual. E principalmente aquele apelo que às vezes nós como profissional fazemos um pouquinho mais de mas só mais uma luz aqui, só mais um detalhe ali, né? Porque o grande sucesso de um empresário da construção civil é não deixar que o lado financeiro se prevaleça a razão e a emoção. O sucesso final é a qualidade e o conforto e o aconchego dessa residência serem o sucesso da obra finalizada.